A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. Programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita. O programa vai ao ar todos os sábados, 9 horas da manhã, de forma inédita, e reprises às terças-feiras, 16h30. E você é nosso convidado, você é nossa convidada para participarmos juntos, estarmos juntos nesses momentos, analisando as Escrituras para nós entendermos, sob a ótica da doutrina espírita, tudo aquilo que nós precisamos saber, fazer, que nós possamos ter um entendimento de realmente buscar dentro do Novo Testamento aquela fórmula, digamos assim, não existe fórmula, mas é como se fosse uma fórmula para que a nossa vida possa realmente ser uma vida cada vez melhor, cada vez mais buscando, como o girassol, buscando o sol, buscando a nossa vida, buscando a luz do Cristo, buscando a nossa redenção como espíritos. E nós hoje temos um tema que é, mais uma vez, muito interessante. Todos os temas são interessantíssimos. Nós vamos então à leitura do trecho de hoje, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, da oração. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho de hoje, fala da oração e fala de como nós devemos orar. Como eu falei no início, são fórmulas, mas não são aquelas fórmulas de química que você mistura um ingrediente na proporção correta com outro ingrediente na proporção correta e sai o terceiro ingrediente perfeito. Não é assim. Na nossa vivência, nós precisamos irmos adequando, fazendo as nossas experiências. A evolução se processa em tentativa e erro, até que um dia, depois de tantas tentativas erradas, nós conseguirmos acertar na tentativa, acertar na execução. E precisamos ter muita boa vontade para isso.
termos olhos de ver, como dizia Jesus. Muitas vezes nós não queremos ter olhos de ver porque tudo que demanda trabalho íntimo é muito mais difícil de fazer do que o trabalho exterior. O trabalho interior é muito mais difícil, porque nós temos dentro de nós arraigados vícios, paixões e também tradições, automatismos, vícios, não só vícios, digamos, do álcool, das drogas, do cigarro, etc. e tal, mas os vícios de ficarmos fazendo a mesma coisa o tempo todo e achando que está certo. A gente não se pergunta, será que dessa forma está certo? Será que orar é isto? Orar é falar palavras pomposas? É impostar a voz? Gente, olha, vamos ver esse trecho, mais uma vez repetindo, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, ele está preparando para nos dar um exemplo da oração verdadeira, que é o Pai Nosso. É quando ele mostra para nós o que é e como é orar. Quando eu vejo aquelas orações no final do Evangelho segundo o Espiritismo, e as pessoas pegam aquelas orações como se fossem mantras, né, como chamam, mantras, ou seja, vamos repetir aquilo ali com a boca. E aí me lembro de Jesus falando, lembrando também no Antigo Testamento, que ele dizia: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está apartado de mim. Bem, mas agora vamos ouvir os nossos irmãos, o que eles têm a dizer. Estou curioso para ouvir a opinião de cada um de vocês. Mais um momento muito importante do nosso encontro, né? Do nosso estudo, porque a gente pode encontrar essa passagem lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, não é? Logo no seu item 1, a gente vai encontrar o destaque para o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no seu capítulo 6, versículos 5 a 8. Podemos encontrar também no livro Minuto com Jesus, Pastorino, e todos os comentários acerca de cada frase da oração dominical, da oração que o Cristo nos ensinou, não é? Mas em se tratando dessa passagem que Mateus reproduz para a gente e chama a atenção, precisamos destacar alguns pontos importantes, porque ele diz: e quando orares, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, quanto mais você se exibe, quanto mais você se mostra, menos necessário é. E a gente vai entender isso mais para frente, porque ele continua esclarecendo acerca das palavras do Rabi da Galileia. Porque ele diz para que a gente entrasse no nosso aposento. E entrar no teu aposento significa você entrar, fazer uma viagem para dentro de você mesmo. E olhar para dentro de você e verificar muito bem o que é que você está pedindo, o que é que você está pleiteando na sua oração. E ele diz, ainda mais, acrescentando: fecha a tua porta, não é? Ora o teu pai em secreto. Quando ele diz fecha a tua porta, ora teu pai em secreto, e teu pai que vê o que se passa em secreto, né, te dará a paga, ele quer justamente dizer para a gente o seguinte: fechar a porta significa fechar a tua porta para qualquer interferência que possa ocorrer no momento em que você está se ligando, no momento em que você está fazendo essa conexão com o Pai. Tá? E em secreto. Por que em secreto? Porque essa oração pode ser transmitida de pensamento a pensamento. Ele já sabe do que nós precisamos. Ele conhece cada um dos filhos dele e sabe o que é melhor para cada um de nós. E Mateus continua ainda trazendo em destaque, né, a passagem, falando da questão para a gente verificar a questão do perdão.
Porque cada palavra que falamos, cada frase que vamos repetindo, que vamos recitando da oração do Pai Nosso, é uma convergência para olharmos para dentro de nós mesmos e verificarmos onde eu estou errando. E por que eu peço ao Pai que me perdoe se eu ainda não sou capaz, se eu ainda não consegui conquistar a virtude de ser indulgente, de perdoar. Então precisamos estar atentos, muito atentos em cada palavra, em cada frase, em cada sentido que essa oração nos passa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme dissemos, no seu capítulo 27, pedi e obtereis. Sim, pedi e obtereis, porque ele diz que devemos pedir, então vamos pedir, mas vamos obter aquilo que é necessário, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Condições da prece, esse é o capítulo do Evangelho recomendado para que todos nós possamos estudá-lo, verificar com ele o que passamos, o que realmente teríamos o direito de pedir, não é? Em se tratando do nosso próprio comportamento diante do presente, que é a reencarnação presente que nós estamos tendo a graça, a misericórdia, não é? De viver, de desfrutar essa oportunidade de melhora. Mas não podemos nos esquecer jamais de que Deus, nosso Pai, está sempre, como sempre esteve, nos acompanhando. E precisamos entender que quando pedimos algo, que esse algo não vem, é porque realmente Ele sabe o que é melhor. Precisamos refletir muito nesse sentido, manter o nosso coração apaziguado, acalmado diante da vontade dEle e observar sempre que esse momento em que Mateus reproduz as palavras dele, vem nos falar a respeito da condição da prece e do que devemos observar daquilo que estamos ofertando para ele, né? Como conquistas de virtudes que estamos trabalhando e que ainda não realizamos, pode sim ser algo que nos torna hipócritas, não é? Diante de um momento tão oportuno, de um momento tão sublime, que é esse momento da oração, momento de nos ligarmos ao Pai. Mas, repito, Ele está sempre e estará sempre olhando por cada um de nós, seus amados filhos. Eu quero aproveitar alguns dos pontos que os meus queridos amigos, irmãos, companheiros de programa já colocaram, até para que a gente possa estabelecer um diálogo mental, digamos assim, com os nossos queridos ouvintes. E vocês já devem ter reparado que eu sempre gosto de abordar os temas que abordamos aqui, sempre de um ponto de vista muito cotidiano, muito prático, digamos assim, e não só na sua dimensão teórica ou reflexiva. João começou se perguntando, será que orar é usar uma voz impostada, seguir uma fórmula? Eu até diria, muitas vezes, que a gente acaba seguindo uma receitinha muito estabelecida, como se a gente estivesse recitando uma poesia. Na verdade, a gente sabe que oração não é isso. Oração é, como já foi dito aqui, uma viagem para dentro, uma reflexão a respeito das nossas imperfeições, das nossas ansiedades e principalmente das nossas aspirações. Eu tendo a pensar que a prece, ela deve ser muito mais do que pedir alguma coisa, porque muitas vezes a gente acha que a prece é uma forma de alguma forma, preencher um formulário, um requerimento padrão para Deus, para o nosso Criador, para que a gente possa obter alguma coisa. E geralmente obter alguma coisa em termos materiais. Eu entendo que a prece ela deve ser muito mais uma representação das nossas aspirações morais e espirituais. E claro, ela deve também sempre ter como critério uma avaliação
daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos ser e daquilo que ainda há em nós e que de alguma forma a gente já não gostaria de se identificar tanto. E a gente precisa fazer essa crítica com relação àquilo que ainda há em nós, mas que a gente gostaria que estivesse longe de nós. Pode ser a vaidade, os caprichos, o egoísmo, a dificuldade de praticar a caridade verdadeira, profunda, autêntica. E é por isso que a gente precisa entender que a prece não pode ser uma receitinha de bolo. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que a gente encontra, na verdade, uma lista de preces em 5 partes, desde as preces gerais até as preces mais específicas, mas Kardec deixa muito claro na introdução desse capítulo o seguinte: a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem frases inúteis, nem luxo que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Então reparem que a prece é um instrumento de reflexão ou de autorreflexão. Como é importante que a gente, ao invés de simplesmente recitar uma prece, como é importante que a gente primeiro pare para pensar naquilo que nós somos e naquilo que nós queremos ser, e não especialmente aquilo que nós queremos ter. Como eu acabei de falar, a prece deve ser muito mais uma meditação a respeito dos nossos anseios, das nossas dúvidas, da nossa busca por uma certeza, que é a certeza da evolução espiritual, que é a certeza que há uma espiritualidade que nos ajuda. E nós precisamos aproveitar a prece como um instrumento de sintonia. Em primeiro lugar, sintonia conosco mesmos, com aquilo que nós somos, e em segundo lugar, uma sintonia com essa espiritualidade. Porque se antes nós não criamos a sintonia com aquilo que nós somos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós pensamos, como é que a gente vai conseguir entrar em sintonia com essa espiritualidade mais elevada? Então fica aí a grande questão. É muito importante que a gente use a prece para fazer refletir. E o próprio Kardec conclui esse mesmo parágrafo que eu comecei a citar, dizendo o seguinte: só com essa condição da reflexão, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão um ruído. Vede também com que ar de distração elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, automático no caso, um comportamento puramente exterior ao qual a alma permanece indiferente. Então percebam que o sentido mais profundo de uma oração é, na verdade, fazer com que nós tenhamos uma autenticidade de sentimentos, de reflexão, de sintonia com o nosso Criador, com o nosso amado Mestre e amigo Jesus, com a alta espiritualidade e o mais importante, que a gente aproveite a prece, a oração, como uma grande escola de aprendizagem a respeito de nós mesmos e a respeito do caminho que a gente ainda precisa trilhar. Perfeito. A gente muitas vezes se equivoca na questão da prece porque ao longo de muitos e muitos anos nós nos condicionamos ou fomos condicionados a fazer preces maquinais mesmo, né? As nossas crenças atuais, elas entram em choque com aquilo que nós temos do passado, das tradições, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós fomos adestrados a fazer ao longo de tantos e tantos séculos, tantos e tantos milênios. Lembrar que nós partimos lá no passado longínquo pela litolatria. O que é a litolatria? É a adoração dos minerais, pedras, etc. e tal.
ainda existem resquícios hoje da litolatria, né? Nós temos aí muitas pessoas que acreditam que algumas pedras elas têm poder para fazer alguma coisa na nossa vida, mas isso é de cada um. Depois da litolatria veio a fitolatria, que é a adoração de plantas, de vegetais, de árvores. Também existem resquícios hoje de pessoas que fazem esse tipo de adoração. Mais uma vez, cada um com seu cada um. Aqui a gente não deve entrar no mérito de estar certo ou errado, apenas constatar o fato. E aí o Evangelho de Jesus, ele nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir a partir daqui, né? Depois da litolatria, da fitolatria, veio a zoolatria. A zoolatria é a adoração de animais. Nós sabemos que na Índia, por exemplo, a vaca é um animal sagrado. Em outros países ou em outras culturas, em outras religiões, tem outros animais que são adorados como se fossem deuses, né? Tudo isso é como se fossem deuses. O mineral, o vegetal, o animal. E depois veio a antropolatria, que é a adoração de homens, seres humanos. Aí criaram os deuses gregos, os deuses romanos, que eram exatamente homens. Os deuses africanos também, que nós incorporamos na nossa cultura brasileira de religião, onde nós temos aí a adoração a homens. Alguns existiram, outros não existiram, são obra da ficção, mas é a figura do homem. E até a nossa ideia de Deus, que é o antropomorfismo, muitas vezes, e para muitas pessoas, Deus é como se fosse aquele velhinho de barbas brancas compridas, com cajado na mão, olhando para uma espécie de televisão, julgando o mundo, julgando as pessoas. Então nós ainda estamos muito presos a certas convenções, a certas coisas que a gente não se desligou ainda. Me lembro de Jesus falando da questão do não se põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo de pano novo vai encolher, depois de costurado ali no local do remendo, e vai rasgar mais ainda. Por isso que Jesus diz, o rasgão será maior. E vai ser pior. Não se põe vinho novo em odre velho, porque a pressão do vinho novo é muito grande. Então vai romper o odre que já está velho, que é aquele recipiente de couro que depois de envelhecido ele fica frágil. Então deve-se pôr vinho velho em odre velho, vinho novo em odre novo. O que Jesus quer dizer é que nós precisamos abandonar as crenças passadas, as crenças antigas, para assumirmos finalmente essa certeza de que nós somos espíritos, que nada material vai influenciar em nossas vidas. Vide a questão do Livro dos Espíritos, que fala do poder dos talismãs e etc e tal, né? E nós precisamos fazer isso. Agora, a que custo, a que tempo e em que momento nós vamos realmente conseguir fazer isso? Isso é um trabalho constante, não é um trabalho de um dia depois do dia, ou de convencimento, não. Cada um deve olhar para dentro de si e pensar, será que eu ainda estou agarrado a certas crenças que me fazem ficar aprisionado ou aprisionada, né, no plano material, arraigado no plano material ainda? É por isso que nós vamos aos poucos nos libertando dessas práticas, que é prática exterior, não é prática interior, e vamos aos poucos nos moralizando e aí ficando mais próximos realmente do mundo espiritual. Bem, mas nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa A Consolação de Jesus. Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus, um programa que tem por objetivo a divulgação do Novo Testamento analisado, estudado à luz da nossa querida doutrina espírita. E nós estamos aqui no programa inédito, todos os sábados às 9 horas da manhã. Mudou. Antes o programa inédito ia ao ar quartas-feiras, 14, mas mudou. Agora o programa inédito vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã. E a reprise todas as terças-feiras às 16h30. No programa retrasado eu tinha falado 16, né? Falha minha, desculpem. É 16h30, vai até as 17h25, né? Ocupa meia hora, ao invés de começar na hora cheia, começa na meia hora, né? 16h30 até 17h25, com um intervalo de 5 minutos aí, às 16h55. E nós estamos aqui, eu, Leopoldo Pio, Renato Souza, Henrique Parente. Henrique não falou ainda, mas vai falar, não é, Henrique? Então, o Henrique vai nos dar aí o prazer de ouvir as suas reflexões também. Cada um de nós, através do conhecimento que a gente já adquiriu da doutrina espírita, que ainda é muito pequeno comparado com aquilo que a gente deve saber, aquilo que a gente precisa realmente compreender da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, cada um de nós vai colocando a sua pitadinha de entendimento e vamos completando e forma então aquele quebra-cabeças, né, montado, que fica bonito depois. E claro, muita coisa a gente não fala, muita coisa a gente deixa passar, muitas coisas você que está aí nos ouvindo, acompanhando o programa A Consolação de Jesus, acaba percebendo e eu entendo dessa forma. Outro dia um ouvinte nos mandou a sua reflexão a respeito de um determinado tema que passou aí há algumas semanas e nós não tínhamos abordado, nenhum de nós quatro tínhamos abordado. E isso é absolutamente fantástico, porque, como falei, o programa é feito por todos nós que falamos aqui e vocês que mandam as suas mensagens através do WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, é exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. Mande mensagem de texto a respeito do ponto que nós estamos estudando, tá bom? Porque às vezes vocês mandam algumas coisas, vídeos, bom dia, etc e tal, e aí a gente não pode passar aqui no programa, né? A gente só registra a participação, mas o bom é que todos falem a respeito do tema que nós estamos tratando, né? Hoje o tema é oração, semana que vem vai ser a análise, ou iniciarmos, porque eu acho que não vai dar para fazer num programa só, a análise do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Então mande seus recadinhos por texto sobre o tema oração Pai Nosso para o 21 98459 3950. Bem, falei que eu ouvia o Henrique, né? Vamos ouvir então, Henrique, a sua colocação, o seu pensamento a respeito do tema de hoje. Interessante, meus irmãos, é que Jesus dá um ensinamento, mais uma vez, né, como sempre, a respeito do comportamento exterior e do comportamento interior. Que a gente pode pensar o comportamento nessas duas estruturas, né? O comportamento interno e o comportamento externo. Essa aula, né, vinculada aí à oração, em que ele propõe para nós o entendimento que diferenciava do comportamento exterior das outras pessoas, dos fariseus, saduceus, que procuravam realizar, né, as suas preces, as suas orações, mediante a maneira como eles entendiam. Pelo menos muitos deles. E a par disso aí, ou melhor, a partir desse comportamento, ele chama a atenção para um outro comportamento, como dizia, que é o comportamento interior, onde a gente procura Deus em nós, ou através do nosso interior,
porque Deus está em toda parte. E a oração é um canal de comunicação. Um canal, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, que propõe para nós, como os nossos irmãos comentavam há pouco também, é um canal que propõe uma autorreflexão. Como ensina lá o Livro dos Espíritos, é um estudo de si mesmo. A oração, a prece, ela estabelece para nós um senso de responsabilidade, onde a gente percebe quais são as nossas intenções. E acho que a partir do interior, como ensina o próprio mestre no texto, quando a gente entra no nosso quarto, não é necessariamente o quarto físico, até poderia ser, o quarto mesmo, um local, mas esse quarto interior, onde a gente procura a nossa própria alma, enxergar o que a gente realmente necessita, porque Deus sabe o que nós necessitamos de verdade. Mas é importante que a gente também perceba o que realmente necessitamos. Então é uma tarefa que não é fácil, como às vezes parece. Porque olhar para si mesmo e observar os valores que temos, porque nós somos estimulados o tempo todo a observar o mundo exterior, as vontades, os desejos, as conquistas, todos esses estímulos que vêm do exterior, eles ainda falam muito ao nosso coração. Mas nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos em que, pouco a pouco, à medida que estamos amadurecendo, vamos percebendo a necessidade de compreender aquilo que antes tínhamos dificuldade. Mas à medida que vamos amadurecendo, vai se tornando um pouco mais fácil, talvez, não no sentido da palavra, como se fosse uma coisa muito fácil, mas assim vai se tornando mais comum para a gente perceber a importância de certas coisas e a não importância de outras tantas. E a oração é um canal muito importante para todos nós de encontro das necessidades que realmente fazem valer a pena a própria existência, onde a gente vai ao encontro daquilo que torna a nossa vida melhor, daquilo que nos aproxima da nossa essência verdadeira. Porque todas as outras coisas, o próprio Jesus fala num outro momento, nos serão dadas por acréscimo, porque fazem parte da vida humana, das necessidades humanas. Mas compreender a natureza verdadeira de todos nós, de filhos de Deus, a oração é um caminho de tamanha importância e, para tanto, nosso querido Mestre Jesus nos mostra, de uma maneira tão objetiva, o valor desse contato, o valor dessa comunicação com o próprio Criador, com o nosso Pai. A gente sabe que o próximo assunto é a oração do Pai Nosso, como o próprio João lembrava, mas antes de chegar nesse ponto, ele revela para nós o caminho para que a gente possa entrar em contato com esse interior e, a partir desse interior, buscar a presença de Deus através das coisas que realmente valem a pena e têm importância em nossas existências. E, no caso, na nossa atual existência, que é o que nós estamos focados, todos nós, cada um de nós, nesse sentido. Então, a prática da oração, ou a prática da prece, ela tem esse objetivo. Eu gosto muito quando o Livro dos Espíritos, como disse há pouco, nos fala que a prece é um estudo de si mesmo. E isso faz a gente pensar, não é mesmo, meus irmãos, que a importância de nós nos conhecermos um pouco mais, percebermos as nossas inclinações, os nossos desejos estão voltados para onde? Qual é o nosso foco nesse sentido? E realmente, ouvindo os nossos irmãos nos seus comentários, a gente percebe a tamanha importância
da nossa relação, através da prece, através da oração, desse canal de comunicação com o mais alto, porque a nossa referência maior é o nosso Criador. Jesus, em outro momento, nos diz: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então nós temos uma meta a ser desenvolvida. E talvez um dos excelentes caminhos para que a gente alcance essa meta é realmente olhar para nós mesmos, mas buscar o auxílio, a ajuda daquele que realmente conhece tudo a nosso respeito, nos conhece profundamente, que é o nosso Pai, nosso Criador, e com Ele, o nosso querido irmão maior, nosso Mestre Jesus. Que ensinamento maravilhoso, ou que ensinamentos, no plural, maravilhosos são esses do Sermão da Montanha. Realmente faz reacender em nós a chama da vontade de nos tornarmos pessoas verdadeiramente melhores, rumo ao futuro, à herança maior, que é essa integração nessa consciência superior, que nos fará verdadeiramente felizes. Obrigado aí, Henrique, obrigado também, Renato, obrigado, Léo, e obrigado a cada um de vocês que faz esse programa. Como disse na volta do primeiro para o segundo bloco, esse programa é feito através de todos nós que de alguma forma colaboramos. E aí eu quero, antes de mais nada, trazer a participação de alguns irmãos que mandaram aqui as suas mensagens, né? Aqui temos a mensagem WhatsApp do Ubirajara de Irajá. Diz aqui, ó: na escuta do programa sobre a caridade verdadeira, a forma correta. Muito bom, Ubirajara de Irajá. Ubirajara, Bira, obrigado, meu irmão. Obrigado pela tua participação, obrigado por você ter dito que gostou, né? Mas poderia dizer também que não gostou, e aí a gente não tem problema, a gente vai se adequando, vai tentando melhorar cada vez mais. Obrigado mais uma vez, Bira, meu ex-vizinho, né? Porque agora eu estou morando em Petrópolis, morava aí na Vila da Penha, mas agora eu estou em Petrópolis, então não sou mais vizinho. Mas ainda de vez em quando vou para a Vila da Penha, tá bom? Obrigado, Bira. Moisés Caetano aqui, mandando vários vídeos, enfim, Moisés, como falei, né, a gente não pode trazer aqui os vídeos e também temas que não tem a ver com o tema do programa do dia, né, que aí a gente acaba confundindo um pouco a questão. Aqui obrigado, Moisés. Aqui o Beto Orlando lá de Itaboraí, Rio Bonito, Itaboraí, por ali, né, é isso, Beto? Diz assim: ô João, agora seria a reprise do A Consolação de Jesus? O Beto mandou na terça-feira passada, às 15 horas. Está passando o Café Literário com Henrique Fernandes. Aliás, 15 horas não, 16 horas e 4 minutos. E aí eu disse para ele: não, começa às 16h30, porque o Beto tá ligadinho, tá sempre ligadinho. A gente tinha falado que era 16 horas, engano meu, Beto, desculpa aí. E aí o Beto pergunta aí, então, o programa é só meia hora? Porque começando às 16h30, aparentemente vai até 16h55, né? Aí eu expliquei, não, vai até 17h25, são 2 blocos de 25 minutos, tá bom, Beto? E ele diz assim: a música é linda, do Beethoven, né? Eu sinceramente não sei de qual música. A gente fez trouxe várias composições clássicas para fazer a sonoplastia do programa, e aí nós temos várias músicas aí de vários compositores maravilhosos, né? Obrigado, Beto, pela tua participação, obrigado por tudo. A Marinalva também participando aqui, mandando seus comentários, enfim, mas que não são de acordo com o tema do programa, e aí a gente só agradece, viu, Marinalva? Obrigado pela tua participação. Aqui o Vladimir Silva de Olaria. Fala, João Nogueira, sou Vladimir de Olaria. Amei seu programa, viu? E levando a consolação de Jesus a todos os corações aflitos e sobrecarregados,
que estão por essa situação complicada do planeta. Muita fé em Deus e que Deus te ilumine sempre com o seu programa. Adoro vocês todos da rádio. Esse programa da rádio é um bálsamo para os nossos corações. Abraços, amigos. João Nogueira, fica com Deus. Que bom ser chamado de amigo, viu, Vladimir? Que bom saber que nós temos vários amigos aí que nos ajudam muito a continuar com esse trabalho, que é um trabalho que por vezes não é muito fácil de se fazer, mas que a gente olha para trás, né? Olha para os discípulos de Jesus, olha para Paulo de Tarso, por exemplo, e aí a gente fala, hoje é difícil levar a mensagem do Cristo a tantas e tantas pessoas? Mas imagina Paulo de Tarso, imagina Pedro, imagina Tiago, João, imagina aqueles irmãos que sofreram tanto para levar a mensagem do Cristo aos corações que choravam, que sofriam, e que a sua mensagem, a mensagem do Cristo, chegou até nós graças a esses irmãos que batalharam tanto. Aquilo sim era realmente uma batalha gigantesca. Hoje o que nós passamos é zero, é nada para poder levar esse trabalho. Mas é importante que nós recebamos esse conforto, esse carinho, que nós saibamos que vocês nos consideram amigos, que muitas vezes vocês nos consideram como parte da sua família. E eu não estou falando aqui da família universal, a família fraterna de Deus, a família consanguínea mesmo. Muitas pessoas nos consideram como filhos, irmãos, enfim. Muito bom, Vladimir, sua colocação aqui. Bom que você está gostando do programa e que nós possamos continuar levando esse programa, levando outros programas aqui da Rádio Rio de Janeiro também, a pessoas com muitas necessidades de receber esse carinho que é o carinho que Jesus nos envia e que a Rádio Rio de Janeiro nos passa tanta coisa boa. Um abraço, Vladimir. Aqui é a Vera Lúcia de São Gonçalo. Ela fala o seguinte: agradeço o retorno e a atenção, João. Ontem, quando cheguei da reunião que frequento o programa, não pude me furtar de enviar o recado que você viu. Ela mandou o recadinho para o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Mas agora ela já sabe o WhatsApp exclusivo do programa Consolação de Jesus. Se você não sabe, é o 21 98459 3950. Então, continuando aqui o recadinho. Foi bom fazer o que fiz, agora tenho você. Quanto ao CD, preciso saber como adquirir, pois em um momento ruim eu ouvi o programa e falei para minha família, pois já conhecia a Rádio Rio de Janeiro, que apesar de ser espírita, não conhecia a Rádio Rio de Janeiro. Foi através da minha sogra que tive o prazer de conhecer e quando tenho oportunidade divulgo e vou divulgar, pois claro que colaboramos, colaborar é participarmos, ela só faz bem. E aí ela fala do CD do Vozes do Caminho, porque no final agora do programa nós temos a música Terra, do Armando Bento, que toca a metade, né, a primeira parte num programa, no programa seguinte toca a segunda parte e assim vai. Essa música do Armando Bento é do CD Vozes do Caminho, primeiro, só que ele está esgotado. Nós tínhamos a intenção de voltar para reeditar tanto o primeiro CD quanto o segundo CD, mas infelizmente veio a pandemia e a gente ficou travado, né? Não dá para fazer muita coisa nesse momento. Então, deixar a pandemia passar, depois a gente vai colocar os vídeos dos CDs, que tem uns vídeos interessantes, né, com a música na internet, a gente fala para vocês, tá? E quando lançarmos os CDs, né, revisarmos, aí nós avisamos a todos vocês, com certeza. É isso, minha irmã Vera Lúcia, obrigado aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela mensagem, e vamos em frente. Aqui é Carlinda, nossa irmã Carlinda da Costa. Boa noite, tenho sentido a sua ausência nas quartas-feiras na Rádio Rio de Janeiro. Gostava muito do estudo do Evangelho que você fazia. Vai voltar ou acabou?
Você sabe que estou engatinhando no Evangelho. Quero muito aprender, mas tenho dificuldade de acreditar em algumas pessoas que ensinam, pois por muitos anos fui enganada. Agora quero aprender sem imposição e pude ver que o que você nos ensina tinha coerência com o que eu tinha entendido ao longo dos anos. E aí ela coloca outras coisas aqui que não vem ao caso do programa, e nós agradecemos a Carlinda e falamos, não acabou não, o programa está aí no ar. E com o recado final da Carlinda, nós vamos encerrando aqui o programa, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, você, Senhor, na instrução da oração, você diz para que nós possamos falar do nosso íntimo, falar contigo, Jesus, conversar contigo, conversar com Deus, como nós conversamos com outras pessoas que estão fisicamente presentes na nossa vida. E nesse momento, Jesus, eu quero te dizer, nossa, que maravilha, Senhor, é ter o teu Evangelho, é estarmos conectados por essa Rádio Rio de Janeiro, que tanto bem faz a muitas pessoas e tanto mais bem fará a muitas outras pessoas que ainda não se conectaram, mas que vão chegar à nossa família Rádio Rio de Janeiro, a nossa família cristã espírita. Por isso, Jesus, só podemos te agradecer, Mestre, por tanto bem que tu fazes a cada um de nós. Por vezes a gente se sente abandonado, Mestre, mas não estamos. É a nossa cegueira espiritual que não enxerga que tu estás conosco o tempo todo, Jesus. Tu estás conosco, nos incentivando, nos mostrando, não desista. Jamais desista, continue, seja firme, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim dos ciclos. Obrigado, Jesus, que nós também estejamos contigo agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver,